Graça e paz, meus irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. É muito bom reservarmos esse tempo, para estar diante de Deus na congregação, em comunhão com os irmãos, para servir a Deus neste culto. Eu agradeço também a você que nos recebe em casa, você que está assistindo este culto, e desde já o Senhor esteja abençoando a sua vida poderosamente, a vida da sua família também. Eu quero convidar a nós fecharmos os nossos olhos. Nós vamos fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor que venha abençoar este culto, e este culto possa chegar ao trono da graça de Deus como um cheiro suave, e dos altos céus o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na tua presença, privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Nós pedimos o perdão para os nossos pecados. O Senhor conhece nossas fraquezas, nossas limitações, e eu peço ao Senhor, Deus, que esconde-nos, ó Deus, atrás da cruz de Cristo, que as tuas misericórdias venham cobrir as nossas vidas, e que o Senhor receba o nosso culto como cheiro suave no teu altar. Abençoe a vida dos irmãos que aqui já estão, os que estão a caminho. Abençoe a vida de cada um que está assistindo este culto, ó Deus, que está prestando este culto conosco. Abençoe, ó Deus, para que a tua palavra alcance lugar em cada coração. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Ser servido em receber este culto como oferta viva no teu altar, em nome de Jesus, amém. Palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 82, nós temos o seguinte texto: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Amém? Esse texto, numa outra versão, o versículo 1 diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Aqui ele está se referindo aos juízes, aos magistrados. Aqui ele está falando sobre a autoridade constituída, a autoridade dos magistrados, dos juízes, aqueles que têm o poder de julgar. Então, ele fala assim: vós sois deuses, na congregação dos deuses. Evidentemente que aqui a palavra que aparece para Deus é um Deus de letra minúscula. Está falando sobre o poder, sobre a autoridade, sobre a voz firme de um juiz que é capaz de ter em suas próprias mãos o poder da vida e da morte daquele que ele está julgando. E aqui o texto condena os maus juízes, No texto ele fala assim: até quando vocês vão favorecer os ímpios? Até quando vocês não vão olhar para a causa dos aflitos? Até quando vocês vão defender os seus magistrados, as suas posições de juízes, as pessoas de proeminência? Até quando os olhos de vocês estarão voltados para aqueles que têm poder, assim como vocês? Eu disse, a palavra diz aqui: eu disse, vocês são deuses, vós sois deuses, entretanto vós morrereis. Então ele está aqui apontando, ele está julgando os juízes. Mas ao mesmo tempo o texto está deixando claro que ele está no meio dos juízes, ou seja, Deus conferiu aos juízes, aos magistrados, às pessoas que têm o poder de tomar conta, Ele conferiu a essas pessoas poderes, mas essas pessoas, de acordo com o texto, faz julgamentos maléficos segundo os seus próprios interesses, não segundo a reta justiça. E ele então condena isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a autoridade espiritual. E nós vamos passar por essa questão da autoridade delegada por Deus, tanto dentro quanto fora da igreja, como que essas coisas podem ser entendidas à luz da palavra, E a que nível nós estamos nesse sentido também.
Nós vamos orar mais uma vez. Nesse momento eu quero interceder pela sua vida. Pode ser que você esteja passando por alguma situação que precisa de uma intervenção de Deus. Pode ser que você esteja precisando de um socorro de Deus. E nesse momento nós vamos falar com Ele sobre isso. Senhor, eu não conheço os corações das pessoas que estão aqui. Eu não conheço com profundidade o coração de ninguém. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe de tudo. E nesse momento, Deus, eu quero colocar cada vida no altar do Senhor. Cada preocupação, cada necessidade. Cada um, ó Deus, que tem enfrentado as suas lutas, sejam enfermidades, sejam problemas financeiros, sejam problemas de ordem emocional, sejam problemas de ordem espiritual. Coloque a tua mão para abençoar em nome de Jesus. Nós nos lembramos das pessoas que estão enfermas, precisando do amparo do Senhor. Que o Senhor, Deus, coloque a tua mão para abençoar. Neste momento, os teus filhos estão apresentando diante do Senhor pessoas, ó Deus, queridas, que precisam da mão do Senhor ali para abençoar, ó Deus, irmãos queridos nossos, ó Deus, que precisam da bênção do Senhor na área da saúde. Abençoe em nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? A palavra de Deus fala que Deus está exaltado, um alto e sublime trono, né? E que praga alguma chegará à tenda do Senhor. Que bom que Ele, embora esteja totalmente exaltado, esteja totalmente fora de qualquer possibilidade de imaginação nossa, ainda assim se inclina para nos atender, para nos ouvir, para receber a nossa adoração. Vamos louvar o Senhor.
adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Senhor. De fato, Senhor, não há outro igual a ti. Louvado e exaltado seja teu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Como anteriormente foi anunciado, nós vamos conversar hoje sobre autoridade espiritual. No texto que nós lemos aqui do Salmo 82, Deus, talvez o salmista de uma forma irônica, chama os magistrados, os juízes deste mundo, de deuses. Vós sois deuses. A Bíblia diz aí no Salmo 82, Deus congregando no meio dos juízes, Ele julga entre os juízes, na congregação dos juízes Ele está, julgando entre eles. E Ele diz, vós sois deuses, entretanto vocês morrem. E Ele fala, e com o poder investido em vocês, com a autoridade que vocês têm, por que vocês não olham para a causa do aflito, para a causa do pobre? Por que vocês se beneficiam do cargo, da função de juiz, da função de magistrado? Então, ali está falando sobre autoridade. Mas ali tem um princípio interessante, Nesse contexto tem um princípio interessante, que é o princípio de que toda autoridade vem de Deus. E isso, na nossa cabeça e pelas Escrituras, para nós fica muito claro isso, Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vê afirmações que deixam claro que toda autoridade, toda pessoa que tem esse poder sobre pessoas, está em grau de autoridade, seja ele política, seja ele religioso, é de Deus, vem de Deus, é autorizado por Deus. Ele tem a permissão de Deus para estar exercendo aquela função. Aí alguém pode falar assim, mas até os políticos do Brasil, porque até os juízes do Brasil são assim, são realmente colocados por Deus na função, Porque a gente vê muita carnalidade, muita humanidade, muita atrocidade, Deus permite que as pessoas cheguem ao poder. Deus permite que elas se constituam, sejam constituídas nos seus poderes. Agora, o que elas fazem com o poder que há na mão delas, aí é uma história delas, é um compromisso delas. Deus não tem marionetes no poder, Ele não tem marionetes. Ele tem pessoas que Ele permitiu que chegassem lá.
O Pilatos, por exemplo, quando do julgamento de Jesus, o Pilatos diz para Jesus assim: você é o rei dos judeus? Fala, você não está vendo que eu tenho poder para te soltar? Aí Jesus responde para ele: nenhum poder te seria dado, nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. E ele fala: olha, você tem culpa, a culpa deles é maior, mas você tem culpa, porque você está fazendo mau uso do seu poder. Jesus não influenciou nem na resposta ou nem na atitude do Pilatos, mas só falou: o poder que você tem, Pilatos, vem de cima. E a Bíblia diz que depois que Jesus falou isso, depois que Jesus fala isso com Pilatos, lá no capítulo 19 de João, depois que Jesus fala isso com Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos então arrumava uma ocasião, queria uma oportunidade para libertar Jesus de qualquer maneira, até porque ele já tinha sido advertido pela própria mãe dele para tomar cuidado com esse moço, tive terrores noturnos por causa dele. Então, mas Pilatos não conseguiu reverter a situação de Jesus, e até nem podia fazer isso, porque estava dentro de um projeto maior de Deus e que Pilatos fazia parte, mesmo não sabendo, né? Ciro, o rei persa, e a Pérsia nesse momento dominava o povo de Deus, né? Mas o rei persa chamado Ciro foi chamado por Deus de meu servo Ciro. Então Deus chamou Ciro de servo, embora ele fosse inimigo do povo de Deus. Então, eu estou usando esses exemplos aqui, eu estou falando essas coisas aqui, para a gente ver que as autoridades constituídas, elas vêm de Deus, elas têm a permissão de Deus. Nem que seja, ou mesmo que seja, para exercer juízo sobre o povo. É pesado isso, mas elas podem vir para abençoar a vida do povo, ou podem ser colocadas por Deus para exercer juízo sobre a vida do povo. Mas a gente vai chegar lá, tá? Bom, o texto que nós vamos ler para essa meditação é o que está proposto ali, Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. E assim termina o texto, né, o Evangelho de Marcos. Ele conclui assim: Deus, então, o próprio Senhor, que havia dito que os sinais seguiriam aos que crerem, permitiu que realmente os sinais seguissem aqueles que crescem, né, aqueles que estavam crendo naquela palavra. Autoridade espiritual. A princípio, vamos ver a definição de autoridade. Autoridade é um poder que pode ser delegado ou conquistado. Tem pessoas que têm autoridade conquistada. E nesse caso aí, a autoridade conquistada tem muito a ver com carisma. É aquela pessoa que está tão envolvida, mas está tão inserida, tão envolvida num contexto, que ela alcança respeitabilidade dos demais. E os demais que estão ao redor dessa pessoa, percebendo o carisma dessa figura, que está tão envolvida numa causa específica, eles obedecem à fala dessa pessoa. A pessoa, então, ela consegue levar pessoas à execução das suas vontades sem ter que dar ordem. Mas a própria figura carismática daquela pessoa já impõe a autoridade sobre os demais. E os demais, então, em virtude daquela autoridade, faz aquilo que lhe foi pedido, né? Nem foi ordenado, foi pedido. Mas você sente isso, você sente aquela necessidade de obedecer à voz daquela pessoa. Ele exerce autoridade sobre você, ele exerce autoridade sobre um grupo. Isso é autoridade conquistada. Ela é conquistada por causa do comprometimento, né? Ela é conquistada por causa do envolvimento. E tem a autoridade delegada.
que num grupo de pessoas, em algum lugar, em alguns pode ser na igreja, claro que a gente está falando de autoridade espiritual, a gente vai falar de igreja, mas em outros ambientes, as pessoas chegam à conclusão que esse sujeito aqui é o nosso líder. Esse sujeito aqui, essa figura aqui, tem capacidade para ser a voz de comando do grupo. E aí, então, eles delegam a ele essa autoridade. Muitas vezes, no caso da igreja, por causa do título. E muitas vezes, a autoridade delegada, ela se impõe pela força. Porque nem sempre, na igreja, por exemplo, nem sempre as pessoas que têm algum título têm autoridade. Às vezes a pessoa que tem algum título na igreja, ela não tem autoridade. Mas às vezes há pessoas que não têm título, não é pastor, não é diácono, não tem nenhum título na igreja. Mas ele tem autoridade. E a ele não foi delegado a autoridade, ele só tem. Ele só tem. Tem pessoas que, em virtude do título, o sujeito formou em teologia, então ele tem que ser pastor. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas a gente associa a ideia da pessoa que fez um curso, que se preparou, a ser aquilo. O sujeito fez direito, então ele tem que ser advogado. Não, ele só pode ser alguém formado em direito. Talvez ele não tenha nem habilidade para ser advogado. Talvez ele não tenha nem habilidade para ser pastor. Talvez ele não tenha nem habilidade para ser professor. Às vezes ele se forma em magistério, forma em qualquer coisa, tem algum curso, tem alguma qualificação, tem diplomas, mas ele não tem a habilidade, ele não tem o carisma, ele não tem a autoridade própria para isso. Mas quando ele é colocado no cargo, mesmo sem ter essa autoridade, aí ele se vale da força. Aí ele tem que dar ordem, aí ele se torna um chefe, não um líder. Tem diferença entre chefe e líder. O líder é aquele que tem autoridade carismática. Ele tem a liderança carismática, ele é obedecido por causa do carisma. Ele não manda, ele pede. E às vezes nem pede. A mente dele até lida, as pessoas fazem a coisa para ele antes dele pedir, porque não, ele gostaria que fosse feito assim. A autoridade da pessoa é tanta, ele imprime tanta autoridade nos liderados, que os liderados ficam dispostos a fazerem por ele. Um exemplo disso, por exemplo, é ótimo, né? Mas um exemplo disso aí é o Davi. O Davi estava com o acampamento dele próximo ao acampamento de Saul. Ele estava escondido, na verdade, numa caverna, e Saul estava embaixo, num acampamento grande, cheio de soldados. E o acampamento de Saul estava em volta de uma fonte de águas. Deserto, a água é muito importante no deserto. Então Saul acampou perto de águas, porque ele talvez ia fazer uma campanha que demorasse vários dias, ele precisava daquela água ali. E Davi estava lá em cima na caverna, olhando o acampamento de Saul e com fome, com sede. E aí ele fala com os liderados dele: quem me dera se eu bebesse daquela água lá no meio do acampamento de Saul. E a Bíblia diz que 3 daqueles homens, sem que Davi pedisse, ele só falou: quem me dera se eu bebesse. 3 daqueles homens desceram, passaram no meio do acampamento de Saul sem serem vistos, trouxeram da água e deram para Davi. Eles arriscaram a vida dele, porque se eles fossem pegos, Saul ia torturá-los até falar onde estava Davi, poderia matar os 3, matar um e falar com Davi: a cabeça dele está aqui, desce, se entrega, senão eu vou matar os outros. Então, eles correram muito risco, mas eles correram esse risco por quê? Por causa da autoridade de Davi sobre a vida deles. Então, eles descem, buscam a água, levam até Davi. Davi pega a água e não bebe a água. Ele oferece a água em sacrifício a Deus e fala: não beberia o sacrifício de vocês. Eu dou basta essa água aqui, eu estou sendo injusto com vocês. Vocês correram risco para isso. Aí você vê o grau de autoridade que Davi tinha sobre o grupo de pessoas, né? Então, mas quando a pessoa não tem autoridade conquistada, ela se vale da força. Aí você vê agora a liderança de Saul. Saul se vale da força. Saul, para pedir as pessoas para fazer as coisas para ele, tinha que ameaçar de morte. Teve uma hora lá que teve um momento que Saul estava tão enraivecido que ele chega a falar para o exército dele o seguinte: todo mundo de jejum, ninguém come nada, quem comer está morto. E o filho dele, Jonatas, tinha comido, alguma coisa assim. E ele vai para cima do Jonatas, do próprio filho dele, enraivecido, tomado pela raiva. Então nem o filho dele tinha obediência a ele. Achava que ele não era uma pessoa que pudesse ser obedecida. Então, a autoridade pode ser assim, né? Conquistada pelo grau de comprometimento, delegada, né?
talvez por um título ou pelo grupo. Às vezes ela é delegada pelo grupo, mesmo a pessoa não é um déspota, ele não manda, ele só tem mesmo aquele carisma. E as pessoas, não, mas você podia ser o líder. E ele não se torna um chefe, um déspota, ele continua com aquela liderança dele mesmo, natural, né? Como se o título não servisse para muita coisa, não prestasse para muita coisa. Não se importa com o título, né? O texto que nós lemos aqui, Jesus se apresenta diante dos discípulos, né? E ele condena a atitude dos discípulos em que eles não creram no testemunho dos outros. Olha como é que Jesus vai fazendo as coisas, né? Ele ressuscita e ele não aparece de uma vez por todas, ou ele não aparece na primeira aparição dele ressurreto, não é para todo mundo junto. Ele aparece para um, ele aparece para outro, ele aparece para um grupinho maior. E daqui a pouco, aqui nesse texto, ele aparece, aí o texto fala assim, ó, finalmente apareceu para todos juntos. E ele fala, por que vocês não acreditaram nos irmãos de vocês? Por que vocês não acreditaram na Madalena? Por que vocês não acreditaram na Salomé? Por que não acreditaram em Pedro e João, que falaram que me viram ressurreto? Então, o testemunho, a autoridade daqueles discípulos que viram primeiro, tinha que ser respeitada desde o primeiro momento. Eles eram pessoas muito sérias. Então, se a Maria Madalena falou, eu vi ele ressurreto, não tem questionamento, tá, ressuscitou mesmo. Mas não acreditaram. Depois de Maria Madalena veio João e Pedro, que a Bíblia diz que as mulheres chegaram, contaram que tinham visto ele ressuscitado. Então, Pedro e João correram até o túmulo. E João chegou primeiro, provavelmente porque João era mais jovem. Ele correu mais, correria mais rápido do que as mulheres e mais rápido do que o Pedro. Então ele chega primeiro ao lugar. E eles dão testemunho de que Jesus realmente tinha ressuscitado, chega para os outros e falam, e os outros não acreditam. Eu falo, olha, vocês são pessoas de autoridade espiritual. O que vocês disserem tem que valer. O pessoal tem que acreditar em vocês, tem que começar aqui dentro, vocês têm que acreditar em uns nos outros. Não dá para ter desconfiança e pensar o fulano está doido. Não, vamos acreditar. Vocês têm que sim, não. A autoridade se conquista através do exemplo. É quando as pessoas olham para você, começam a perceber o seguinte, não, ele cumpre o que fala. Hombridade, quando você vai sendo visto assim, entendeu? Você vai ganhando graus de autoridade. Agora, no que diz respeito à autoridade na igreja, como eu disse, título não quer dizer necessariamente autoridade, as pessoas respeitam o título por causa do título. Mas tem muitas pessoas, tem pessoas dentro da IBMA, por exemplo, tem muito mais autoridade espiritual do que eu. Isso não me incomoda, de jeito nenhum. Eu não tenho que achar que eu sou a autoridade máxima na igreja, porque na verdade não sou, e não tenho que ser. A igreja é uma comunidade de fé. Entende? Onde Deus pode levantar um ou outro com mais autoridade espiritual. Isso, para mim, isso não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Por uma questão de funções eclesiásticas, por uma questão de função de gestão, precisa-se ter um representante legal. É o pastor. Que pode muito bem ter um grau de espiritualidade ou um grau de autoridade espiritual maior ou não. Tecnicamente, sim, deveria ser, mas não necessariamente. Porque é a multiforme graça de Deus. Aí eu fico vendo vocês me olhando assim, uai, gente, é isso mesmo que ele está falando? Porque a gente está acostumado com título, a gente respeita títulos. A gente respeita o título. Então, eu sou pastor. Aí, se na igreja tivesse alguém, ou chegasse alguém transferido de outra igreja, que é um apóstolo, então acabou. Então, agora a autoridade espiritual é o apóstolo. Apóstolo fulano. As pessoas põem títulos porque elas acham que o título vai dar a elas autoridade espiritual. E uma coisa não tem nada, necessariamente tem nada a ver com outra. Com relação à questão do pastor da igreja ser a autoridade espiritual maior ou menor, é a igreja que fala sobre isso. Eu não tenho que me impor. Eu tenho uma responsabilidade maior. Preciso ter um comprometimento maior. Eu tenho mais responsabilidades do que todos os outros. Tenho que ter. Isso diz respeito ao cargo que eu exerço. É liturgia do cargo. Mas eu não posso chegar aqui e falar, eu sou mais espiritual do que você. Não pode ser alguma. Eu não falei domingo aqui que a Laurinha me chamou no gabinete e orou por mim, pôs a mão na minha cabeça e orou por mim? Naquele momento ela foi a autoridade espiritual sobre a minha vida. E eu não tenho dificuldade nenhuma em lidar com isso. Nenhuma.
Deus tocou no coração dela o seguinte: o presente que eu vou dar para o pastor no dia do aniversário dele é orar por ele. Fui lá, sentei, ela pôs a mão e orou. Glória a Deus por isso. Eu fui me sentir totalmente abençoado. Foi autoridade espiritual. Deus quis usar a vida dela para abençoar a minha vida desse jeito. E que eu vou ficar, não, peraí, não, você não vai orar por mim, não. Ora por mim, não. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, que é de uma igreja aí, ele me pediu conselho. Ele falou assim, aí eu falei assim: posso orar por você, irmão? Pode. Aí na hora que eu fui fazer, não, pastor, na minha cabeça não põe a mão, não. Não gosto que ninguém ponha a mão na minha cabeça, não. Não é para atrapalhar o cabelo, não. Ele falou: não, colocar a mão na cabeça, imposição de mão é uma coisa muito séria. Não deixe ninguém pôr a mão sobre mim, não. Não deixo, não. Eu falei: então tá bom. Para mim não faz diferença nenhuma. Não sai nada daqui, não. Se eu apontar a mão para lá, para cá, colocar aqui, não vai sair poder daqui, não. As pessoas, essa questão de impor a mão, a gente, então, estende a mão para cá. A gente faz isso num ato simbólico, mas não sai nada daqui, não. Se eu apontar a mão para lá, vou abençoar aquele quadro. Se eu apontar a mão para cá, vou abençoar o Rui. Tá, a mão, vou apontar a mão. Imposição de mãos. A imposição de mãos, ela tem muito a ver com coisas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Tem a ver muito com a religiosidade, onde se pensava em transferência de graça, sabe? Para mim não faz diferença. Eu gosto, irmãos, estica a mão para cá, põe a mão aqui. Se alguém ficar assim, a bênção não vai chegar. A bênção não vai chegar, não. Só se eu estivesse num outro ambiente religioso. Tem ambientes religiosos que durante algumas ministrações, você não pode ficar de braço cruzado, não, senão corta a corrente, sabia? Não pode cruzar as pernas. Alguém aí, eu já vi isso, alguém aí não está em sintonia, não. Descruza o braço, por favor. Não, a bênção não chega, não. É um misticismo. Sem trazer isso para a igreja, é um misticismo. Então o Espírito Santo fica assim: eu queria abençoar, mas a Cristiana está de braço cruzado ali, não dá. Da com a perna cruzada, não dá. O Espírito Santo fala: não dá para abençoar, não. O Igor está assim com a mão assim, ó, não dá, não. Não tem como abençoar vocês, não. Percebe como é que a gente às vezes fica... A gente traz o misticismo para dentro da igreja e a gente acha que faz parte do contexto. Então, a autoridade espiritual, ela está para além do que a gente pode imaginar, né? E aqui no texto que a gente viu aqui, anteriormente, Jesus tinha mandado, anteriormente, aí eu citando agora o Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus mandou, por exemplo, 72 pessoas evangelizarem. 72 dos seus discípulos, ele mandou evangelizar. E Jesus falou: eis que dou a vocês poder, virá sobre vocês poder do alto, para que vocês possam realizar... Lucas 10, 17 a 20. Põe para mim, por favor, jovem. Já deu um salto no último. Estou no último versículo do assunto. E a gente nem começou o assunto ainda. Mas enfim. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha só, eu vos dou poder. Autoridade espiritual não vem de carisma. Autoridade espiritual não vem de quem leu mais a Bíblia. Autoridade espiritual não vem nem de quem ora mais. Autoridade espiritual não vem de quem faz mais jejum. Agora eu confundi tudo. Agora o pessoal está pensando: gente, não é isso não? Não vem dele. Entre aqueles 70 pessoas, ele tinha o Judas. Quando ele manda os 12, o Judas também estava lá, não estava? Judas também teve autoridade espiritual. Ele também chegou lá e falou: sai demônio. O demônio saiu. O Judas estava lá, colocou a mão, levanta e anda. O enfermo levantou. A autoridade espiritual tem muito pouco a ver comigo. Tem muito pouco a ver com o meu título. Tem muito pouco a ver. Muito pouco.
O problema é que a gente acha que a gente manipula o sagrado. Eu acho que eu vou ter mais espiritualidade, ou eu vou ficar num nível de espiritualidade mais avançado, 3.0, se eu jejuar mais do que os outros, se eu ler a Bíblia mais do que os outros. Então eu sou espiritual. Mas em Mateus capítulo 7, acho que é Mateus 7 mesmo, não anotei aqui não, mas em Mateus capítulo 7, sim, é isso mesmo. Mateus capítulo 7, de 21 a 23, Arthur. Põe por gentileza. Olha o que diz lá. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, olha, presta atenção, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Espera aí, não muda de versículo ainda não. Olha lá. Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E em teu nome não fizemos maravilhas? A resposta de Jesus foi isso mesmo. Fizeram isso tudo mesmo. Vocês profetizaram mesmo. Vocês expulsaram demônios mesmo. Vocês fizeram muitas maravilhas em meu nome. Está tudo certinho. Foi o versículo seguinte. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha, não parece um contrassenso? Eles fizeram muitas coisas em nome de Jesus, mas Jesus falou, passou por vocês, não respingou nada em vocês, não ficou nada aí, passou só. É um cano, né? É um cano, por onde passou a bênção, mas a bênção não ficou retida no cano não. Não conheço vocês não. Vocês realmente foram usados para abençoar, para curar, para levantar defunto até, expulsar demônios. Em meu nome vocês fizeram isso tudo. Mas eu não conheço vocês. Não parecia que eles tinham autoridade espiritual porque eles fizeram isso tudo? Parecia. Jesus falou, mas vocês acham que isso é autoridade espiritual? Vocês não fizeram o nome de vocês, fizeram o meu nome. O problema das filhas de Cefas, é Cefa mesmo, lá no livro de Atos, 7 filhas, né? 7 filhos de Cefa, que foi tentar expulsar demônios. Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles nem conheciam Jesus. Eles invocaram o nome de Jesus através do Paulo. Paulo não está falando um tal de Jesus aí, diz que o negócio funciona. Então, em nome desse Jesus que o Paulo prega, eu mando você embora dessa vida, demônio. O diabo falou assim, peraí, o Paulo eu sei quem que é. Jesus eu sei quem que é, mas e vocês, quem são? Então, muitas pessoas, às vezes, porque eles eram pregadores ambulantes, eram exorcistas ambulantes, muitas vezes as pessoas pensam que a autoridade espiritual tem a ver com ela, tem a ver comigo. E aí, em virtude de eu achar que tem a ver comigo, às vezes eu pondero, eu penso, eu desisto, eu não faço, porque eu acho que sou eu que estou fazendo. Toda vez que eu achar que sou eu que estou fazendo, é melhor não fazer mesmo não. Mas quando eu achar assim, não, eu sou alguém que Deus vai usar, não tem nada a ver comigo. Quando eu me humilho diante de Deus e penso assim, não tem nada a ver comigo, Deus vai me usar para isso. Se Deus está me chamando para fazer isso, então Ele vai me usar para isso. Não vai depender de mim não, porque se depender de mim não sai nada. Não vou fazer nada, mas vai depender de Deus. Já teve dias de você, por exemplo, orar por uma pessoa, a pessoa ficar curada. E aí você pensa assim, gente, eu pequei ontem, tudo esquisito na minha vida aqui, mas olha como é que Deus é misericordioso. Olha como é que Deus é misericordioso. Porque não tem nada a ver contigo, tem a ver com a misericórdia dele. Às vezes, em determinados lugares, ambientes, né, religiosos, as pessoas falam assim, mas o líder espiritual daquela igreja, daquele lugar, não sei o quê, a pessoa não vale nada, não pilantra danado, não sei o quê, mas as pessoas são abençoadas lá. É porque não tem nada a ver com ele. Deus olha a sinceridade daqueles corações ali. E às vezes até usa a vida dele, até usa a vida dele para abençoar aquelas vidas. Então, nesse contexto de Mateus, Jesus está falando do lobo, né? Cuidado com o lobo. O lobo pode fazer tudo, mas ele não se torna uma ovelha. Ele até pastoreia as ovelhas às vezes. Abençoa a vida das ovelhas. Mas ele vai chegar e falar, mas Senhor, viu aí o pessoal que eu trouxe aí? Ou então chegar lá no céu, Senhor, chegou um pessoal da Manancial aí? Chegou um pessoal da Manancial aí? Chegou, Cláudio. Então, aí você viu, sabe como é que é, né? Nós trabalhamos um pouquinho lá, mandamos um pessoal para o céu. Estamos enchendo o céu aí, né, Senhor? Está tudo certo aí, né? E como é que está meu espaço aí? Deus fala, não vos conheço. O quê? Não te conheço. Peraí, Senhor.
mas e o pessoal que eu mandei? Esse pessoal eu conheço. Eles acreditaram em tudo que você falou, eles receberam a palavra, eles aceitaram a palavra, eles mudaram de vida. Fizeram tudo certinho, do jeito que você falou. Só que você não fez. Não tem nada contigo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está escrito ali. Deus curou, Deus abençoou, Deus livrou. Então, é isso. Então, a autoridade espiritual, ela não passa por um processo de treinamento e nem tem nada a ver com a pessoa. Quero que tu mais um exemplo que não tem nada a ver com a pessoa. Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que tinha um homem endemoniado gadareno. 2.000 demônios. Aliás, legião, 6.000 demônios. E foram para os porcos, né? A gente conhece o texto. Nós já sabemos que texto é esse. Jesus chegou e esses demônios assustados pedem para ir para os porcos. Enfim, a história a gente conhece. Os porcos, os demônios vão embora daquele corpo, aquele homem fica liberto. Liberto aos pés de Jesus. E Jesus está de passagem por ali. Ele fala, deixa eu ir contigo. E Jesus fala, bom, agora acabou aqui, vamos embora, atravessar o rio. Aí ele fala assim, deixa eu ir contigo. Jesus fala, não vem comigo não. Vai para sua casa e anuncia tudo que Deus fez na sua vida. A Bíblia diz, Marcos 5, que esse rapaz saiu dali e passou por Decápolis todas. Decápolis significa 10 cidades. E naquele contexto ali do primeiro século, segundo os estudiosos, já tinha 19 cidades ali. Aquele homem rodou aquelas 19 cidades e todo mundo ali conhecia ele. Ele rodou aquelas 19 cidades e falou, olha, o que aconteceu que você está diferente, o que aconteceu? Ah, rapaz, encontrei um tal de Jesus ali, minha vida mudou. E isso aí foi o suficiente. Esse homem ganhou autoridade espiritual e autorização de Jesus para fazer a obra, sem imposição de mãos, sem batismo, sem preparação prévia, sem nada, só anunciando. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com a gente. Então, então graças a Deus, não precisa fazer jejum mais não. Graças a Deus, então não precisa ler muito a Bíblia mais não, né? Já conheço tudo mesmo. Não precisa orar muito mais não, né? É claro que você precisa, irmão. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar. Você precisa fazer tudo o que você quiser fazer no sentido de tentar melhorar a sua condição espiritual. Mas não coloque nisso o poder, porque não está nisso. Não está nisso. Seria muita presunção se o Espírito Santo... Seria muita presunção minha se eu achasse que o Espírito Santo depende da minha santidade para fazer uma obra. Então, eu posso impedir Deus de fazer a obra dele. Por isso que eu sempre falo, eu tenho o privilégio de servir a Deus. Eu tenho que aproveitar esse privilégio. Nós começamos lendo o texto do Salmo 82, onde Deus chama os juízes, os magistrados, de deuses, né? Vós sois deuses. Vocês têm poder na mão para soltar, para prender. Vocês têm poder na mão para julgar as pessoas, mas vocês estão fazendo mau uso desse poder. Vocês estão fazendo mau uso. Então ele chama, vós sois deuses, mas vocês vão morrer. Lembra disso, vocês são juízes, vocês têm todo esse poder na mão, mas vocês vão morrer. Então, nesse contexto ali, a gente vê que é como se Deus dissesse, vocês têm o privilégio de ter domínio sobre a vida das pessoas, abrir prisão, prender, dar comida, tirar comida, favorecer, desfavorecer. Vocês têm esse poder. Agora, vocês estão fazendo mau uso. Até quando vocês vão ficar nessa justiça paralela, ou nessa justiça que só defende os interesses de vocês? Até quando? Está lá no Salmo 82. É o mau uso do poder, nesse caso aí, os magistrados. Isso aí em todas as esferas, né? No magistrado, no governo, na igreja. É o privilégio que a gente tem, que eu tenho, que você tem. Os nossos privilégios no reino. Mas o uso desse privilégio é com a gente. Não estamos engessados. O que Jesus fala no texto ali de Mateus é o seguinte: houve da parte de vocês ação. Ação. Expulsaram demônios, curaram enfermos, falaram língua estranha, fizeram um monte de coisa. Houve da parte de vocês isso tudo. Mas não houve da parte de vocês sinceridade para com o reino, envolvimento com o reino. Uma coisa é o meu envolvimento eclesiástico, meu envolvimento com a igreja. Outra coisa é o meu envolvimento com o reino. Às vezes a gente confunde igreja com o reino de Deus. Igreja não é o reino de Deus. A igreja aponta para o reino. Aqui, o tempo todo, eu sou orientado a melhorar minha condição espiritual para que eu me aproxime cada vez mais do reino, que eu seja cada vez mais inserido no reino.
É aqui que eu tenho esse treinamento, essa preparação. Mas aqui não é o reino de Deus. Igreja não é. Mesmo que traz um nome lá, reino de Deus, também não é. O que confere autoridade espiritual a uma pessoa é a experiência com Deus, né? Aí eu falei sobre o gadareno, né, que ele teve uma experiência com Jesus, foi liberto, e através dessa libertação ele fez uma obra que era muito maior que ele. Na igreja, enquanto instituição, enquanto fenômeno religioso, não é igreja triunfante não, a igreja enquanto fenômeno religioso, enquanto instituição, os cargos são necessários. Líder disso, líder daquilo, diácono, alguma igreja tem presbítero, apóstolo, pastor, são necessários os cargos, por uma questão de função mesmo, de gestão. Entende? Mas a autoridade espiritual, Deus vai usar quem Ele quiser. Ele pensa assim, ó, esse eu vou usar hoje. Ah, esse aqui vai ser hoje. E é assim que Ele vai fazendo. Né? E não é porque é mais bonito, não é porque é mais crente. Eu não tenho como manipular o sagrado. Manipular o sagrado é uma atividade de magia. São os magos, as pessoas que fazem magia, é que tem toda a mandinga para manter a divindade da qual ele está adorando ali manipulada. Você vai fazer o que eu estou falando. Então, em alguns casos, pessoas que querem casar, pegam o Santo Antônio e colocam as cabeças para baixo dentro do copo d'água. Você já fez essa simpatia, irmã? Tem gente que faz essa simpatia. Às vezes a moça está querendo casar e não acontece isso na vida dela, ela pega o santinho, amarra a perna dele, coloca de cabeça para baixo de um copo d'água, só te tiro daí quando você arrumar um marido para mim. É sério, tem gente que faz isso. Só tira daí quando você arrumar um marido para mim. Isso é magia, tentar manipular o sagrado. É um Deus que está sujeito a mim, sujeito ao que eu faço, né? Então, vamos tentar avançar aqui. Eu estou tentando achar já que eu fui lá no final, agora como é que eu faço para falar do início, né? Mas enfim, a autoridade espiritual é Deus quem dá, né? Deus, ele tem em suas mãos autoridade e poder. É até uma música antiga que a gente cantava, né? Autoridade e poder. A autoridade é fazer com que a sua vontade se cumpra, né? Ele faz a vontade dele se cumprir. E poder é quando ele pode usar força para isso. Em alguns casos, nos casos aí do poder público, por exemplo, nos magistrados, como diz o texto 82 aqui dos Salmos, às vezes o poder da força, né? Às vezes sei lá, um presidente, um governador, um senador, um juiz, alguém quer que alguma coisa seja do jeito dele, então ele ordena que seja do jeito dele. Caso não seja obedecido, ele usa a força. Deus pode fazer as duas coisas, porque ele tem autoridade para mandar e a coisa acontecer, e ele tem poder para usar a força também, né? A Bíblia fala sobre principados, potestades, tronos, dominações, né? Lá em Colossenses 1,16, Arthur, só para a gente visualizar. Colossenses 1,16. Olha o que diz o texto. Ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí você tem esse texto. Você tem também lá em Efésios 6, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, os príncipes das trevas, nas regiões celestiais e tal. Nesse contexto aí, que é a mesma pessoa que escreve, que é Paulo usa a linguagem que era comum no Império Romano. Então ele está falando ali, ó, trono, ele está falando sobre reis mesmo, de verdade. Tronos, dominações, principados, potestades. Principados são as pessoas que têm poder, né? Ele está falando o tempo todo. O trono é o lugar onde senta o rei. Dominação é o domínio onde ele tem o controle, sendo ele um príncipe, né? O principal daquela nação, ou uma potestade. Aí ele pega essas figuras físicas, humanas, e transfere para o mundo espiritual. Quando Paulo escreve Efésios 6, por exemplo, sobre a armadura de Deus, ele está preso e ele vê um soldado. Ele vê os soldados que estão guardando ele. Então, ao ver os soldados que estão guardando a figura dele, então ele analisa a roupa daquele soldado e ele fala, ó,
capacete da salvação, escudo da fé, a espada do Espírito e tal, o evangelho no sapato, né? Então ele vai fazendo essa figura, olhando o soldado. Aí algumas pessoas, o pessoal da batalha espiritual, pegou essas figuras de linguagem, tronos, dominações, principados, potestades, e colocou como se fossem entidades espirituais. Porque no Império Romano, tudo tem departamentos. E aí a gente começou a querer fazer departamentos no mundo espiritual também. Então você tem trono é uma entidade, dominação é outra entidade, principados, potestades. Como se o reino fosse assim. Aí por aí o pessoal da batalha espiritual começou a colocar que há lugares em que o demônio fulano de tal, toma conta da Rússia. O demônio fulano de tal está por conta da Ucrânia. O demônio fulano de tal está por conta do Brasil. O demônio fulano de tal. Então começou a colocar o diabo geográfico. Aí o diabo chega na fronteira do Brasil com o Paraguai. E aí, como é que está o Paraguai? Aqui eu já estou. Aqui o meu negócio aqui está tudo certinho. Como é que está aí? Ou então chega o diabo do Brasil, chega o diabo da Colômbia. Como é que está aí? Aqui a cocaína, resolvi tudo aqui. Peguei todo mundo. E você? Aqui eu coloquei político. E eles ficam debatendo o que eles estão fazendo para acabar com as nações. Então as pessoas pensam isso, que o diabo é assim, o inferno é assim, cheio de departamentos, cheio de autoridades espirituais que estão para isso, para aquilo, para aquilo outro. É a figura de linguagem que Paulo usou. Figura de linguagem. Tem gente que, ao ler Judas, a carta de Judas tem um capítulo só. Ao ler Judas, tem gente que fala que tem 4 demônios perigosíssimos que estão guardados para o tempo final. Está lá escrito lá, mas aí o pessoal pega essa linguagem figurada e coloca como se fosse, literal. Então vai chegar um momento em que Deus vai falar: soltem os 4. Aí solta os demônios, esses 4 mais perigosos, mais raivosos que estão lá. Não acredito nisso não, as coisas acho que não são muito bem assim não. Jesus não falou sobre isso, aquilo. Departamentos assim, não tem essas questões de departamento. São principados, potestades, são entidades que, olhe bem, preste bastante atenção. Paulo está dizendo ali, ele está preso pelo Império Romano, está sendo condenado, vai ser transferido e vai ser morto. Ele fala: esse é o meu inimigo, o Império Romano. Mas o que está por trás do Império Romano, aí que ele vai falar. Entidades espirituais usam essas pessoas para virem contra mim. A minha luta, a nossa principal luta, não é contra a carne e sangue, é contra essas entidades que usam essas figuras contra nós. Ele está dizendo isso ali. Tá aqui, está por ali. A Bíblia diz que quando Judas decidiu trair Jesus definitivamente, Jesus falou com ele assim: vai, faz o que você tem que fazer, então faz logo. Aí a Bíblia diz assim: o diabo entrou em Judas. Isso é muito forte. Lá no final do Evangelho de João, a última ceia, o diabo entrou em Judas e ele foi então entregar Jesus. O diabo estava soprando, falando, mas não entrava nele. Aí depois Jesus falou: o que faz depressa. Aí ele sai decidido a fazer o que ele tinha que fazer. O diabo entrou nele. O mesmo Judas que expulsou o demônio, que fez um monte de coisa. Então, não tem essa questão de departamento no mundo espiritual, né? A gente fala até sobre a questão dos anjos, né? Anjo está na esfera aqui. Tem anjo aqui, mas arcanjo não. Porque arcanjo está na esfera maior, né? Tem 4 arcanjos. Então você tem miríades de anjos, 4 arcanjos que mandam em todo mundo. Aí você tem os querubins, que são quadrúpedes alados, que estão acima, que são de guerra. E você tem o serafim, que está num nível mais alto, que toma conta do trono de Deus, para que o mal não chegue ao trono de Deus. Tudo figura de linguagem. É como eles viam os reinos. Os reis precisavam disso, de uma tropa que fosse à frente, que fosse o maior número, dos generais que comandavam aquelas tropas, dos guerreiros que protegiam o trono. Os reis precisavam disso. Então eles pegam essa figura de linguagem e colocam. Já pensou se Deus precisasse de um guarda-costa? Já pensou se os arcanjos, tudo assim? Arcanjo não é serafim. Não, o serafim fica adorando, né? Acabei de falar o nome dele aqui agora.
anjo arcanjo, querubim. É o querubim, que são os alados, né? Inclusive é citado lá no Salmo 18, fala sobre ele, né? Eu clamei ao Senhor, ele montou num querubim, para mostrar que o querubim tipo um cavalo com asas, né? E veio veloz. Então, né? Então tá lá os querubins, tudo lá com a espada na mão para defender o trono da graça de Deus. E Deus só assim, toma conta direitinho para mim aí, gente. Não dá para a gente pensar que as coisas assim, essa é uma linguagem figurada. São linguagens figuradas, né? Então, Deus tem autoridade em si mesmo. E Ele confere essa autoridade a quem Ele quiser, né? Como eu disse, e eu volto a dizer porque tem que ficar gravado na nossa mente, endemoniado gadareno. Quando Jesus e os 3 discípulos descem do Monte da Transfiguração, tem um menino possesso de um demônio lá debaixo do monte. E aí, os 9 discípulos que ficaram embaixo não conseguiam de forma alguma expulsar o demônio daquele menino. E já estavam virando chacota dos fariseus. A Bíblia diz que os fariseus estavam zombando deles, porque eles não conseguiam expulsar aqueles demônios. Jesus chega, e o que está acontecendo aí? Seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse menino. Aí Jesus expulsa o demônio e os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos? E aí ele fala a célebre frase, não conseguiram porque esta caça de demônios, só com jejum e oração. Só com jejum e oração. E aí a gente pensa assim, não, então se eu fizer jejum direitinho, o demônio não para na minha frente, não. Só que eles estavam descendo de um monte, não deu tempo não. Tipo, se Jesus falasse assim, demônio, espera aí um pouquinho que eu vou entregar uma horinha de jejum aqui, você vai ver. Não, eu vou ficar mais forte, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver. Uma horinha de jejum que eu fizer aqui, eu te expulso aí. Não, eles não fizeram isso. Não foi isso que Jesus disse. O jejum e a oração que Jesus está falando é comunhão. É uma vida de integridade com Deus. Sabe? É uma vida de integridade com Deus. É isso que o diabo não respeita. Ele não suporta. Ele sai nisso. Não é no título, não é... Tanto é que lá no capítulo 58 de Isaías, o povo oferecia jejum, súplicas, cinza, areia, saco, todo aquele procedimento que os judeus faziam para convencer Deus a olhar para eles, para a miséria deles. E Deus falou, estou rejeitando isso tudo. Estou rejeitando isso tudo. Isaías 58. Vocês ficam aí morrendo de fome, colocam uma roupa de saco, que dá aquela ideia de pobreza, joga cinza na cabeça, faz um monte de coisa, mas não perdoa, tem ódio do irmão, fala mal do outro. Ele falou, sabe quando eu vou curar vocês? Quando vocês tirar do meio de vocês o estender de dedos. Isaías 58, 11. Projeta por gentileza, jovem. Isaías 58, 11. Vamos ver se deu certo aí a minha... Eu vou acertar aí. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os seus ossos e será como jardim regado e como manancial cujas águas nunca faltam. Põe o 10. Se abrires a tua alma ao faminto e se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. Aí no 11 ele vai falar, então o Senhor te fartará em lugares áridos, fortalecerá e tal, né? Vai falando um monte de coisa que ele vai fazer quando o verdadeiro jejum acontecer na vida do povo. O verdadeiro jejum não é um dia em que se fique com fome, que se coloque saco na pele, que jogue cinza na cabeça, que faça súplica, que deite no chão, que fique lamentando, que fique chorando diante de Deus, suplicando a Deus. Ele falou, isso aí não é para mim, não é jejum não. Jejum para mim é quando você favorecer o menos favorecido, é quando você perdoar, é quando você tirar do meio de você estender de dedo. Esse é o verdadeiro jejum. Uma pessoa que anda nessa retidão, o diabo não para na frente não. Não é o que é dito para Josué no capítulo 1, 9, conhecido nosso, né? Se você meditar nessa palavra de dia e de noite, se você ter integridade com essa palavra, não desviar dela nem para um lado nem para o outro, ninguém te susterá na sua frente. Ninguém te para. A autoridade espiritual vem disso, de comunhão com Deus, que está para além da comunhão com a igreja, que está para além de exercícios espirituais. Exercícios espirituais têm que ser feitos. Eu tenho que orar mesmo. Porque quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu participo da palavra, participo dos cultos, quanto mais eu faço isso, mais abertura eu tenho para que a minha vida vai se
chegando cada vez mais para dentro do reino, e o reino para dentro da minha vida. Né? Mas o que me confere autoridade espiritual mesmo é essa comunhão com Deus. Então, Atos 1:8 diz que o poder que foi dado aos discípulos para pregar o Evangelho: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e serão minha testemunha. E ele fala tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Jerusalém, Samaria, em todo lugar, até os confins da terra, sereis minhas testemunhas, com o poder que virá do alto. Não vem de vocês, não vem nem do querer de vocês, vem do alto. Né? A Bíblia diz lá em Zacarias que Zorobabel e o sacerdote Josué estavam no trabalho de construção do templo, depois que eles vieram do cativeiro babilônico, né? Cativeiro persa, na verdade. Então, eles estavam construindo o templo, mas estava muito penoso essa construção. Inclusive, Ageu vai dizer que as pessoas não estavam contribuindo para a construção do templo. Eles estavam construindo as suas próprias casas, porque estava tudo destruído, mas não ajudavam, não davam dinheiro para a construção do templo. Então estava muito penoso, mas aí Deus, lá em Zacarias, Deus fala com Zorobabel: Zorobabel, essa obra você vai concluir ela. Mas como? Não tem recurso, não tem força, não tem nada, não tem... Ele fala: não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Vai acontecer, pela autoridade, pelo poder, vai acontecer. E aconteceu, construíram o templo, mesmo sem com recursos fracos, né? E até passando perseguição. Mas em virtude da ação de Deus sobre a vida de Josué, no caso Josué sacerdote, não Josué lá da frente, na vida de Josué e Zorobabel, o templo foi construído. Então, os discípulos receberiam poder para pregar o Evangelho, para ser testemunha de Jesus, receberiam poder para fazer discípulos, né? Quando diz lá em Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar. Não é só pregar, não, mas transformar esses que receberam o Evangelho em discípulos. Né? Transforme eles em discípulos. Isso aí seria pelo poder de Deus, né? Para vencer o medo e o pecado, né? Em 2 Timóteo vai falar sobre isso. O Espírito de Deus o Espírito que nos foi dado não é espírito de covardia, nem para retroceder, mas é de ousadia, de intrepidez, de coragem. Então, para vencer aquilo que eu sou, para eu poder fazer a obra de Deus, né? E também para fazer as obras que Jesus fazia, né? Jesus falou assim: vocês farão obras maiores do que a minha, quando o Espírito vier sobre vocês. Então a autoridade espiritual, ela vem para essas coisas, né? Ela vem para essas coisas. E a gente tem que ter uma visão muito clara sobre isso, porque às vezes a gente espanta um anjo pensando que é um demônio. Às vezes a gente se esquiva de alguém que Deus quer usar para abençoar, porque a gente acha que a pessoa não tem autoridade espiritual para abençoar a nossa vida. E às vezes a gente deixa de abençoar porque a gente acha que não tem autoridade espiritual. Só que essas coisas não estão nem aí para mim ou para você ou para a pessoa. É de Deus. É de Deus. Naquele momento, Deus vai usar aquela pessoa para abençoar. Naquele momento, desse jeito que Ele vai fazer. Então a autoridade aqui é a pessoa. E a gente tem que estar atento a isso. Essa sensibilidade, essa humildade para perceber, né? Agora, eu preciso me alargar espiritualmente. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a isso, né? Timóteo, exercita-te na obra de Deus, exercita-te com os exercícios espirituais, com a leitura, com a meditação, com os salmos. É a mesma coisa que ele fala em Efésios, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso é bom para mim. Eu vou ficar melhor espiritualmente falando. Necessariamente não quer dizer que Deus vai me usar como autoridade espiritual. Entretanto, e é um paradoxo, entretanto as pessoas vão olhar para mim e vão pensar assim: puxa, fulano tem envolvimento com o reino, fulano é mais comprometido, né? Mais comprometido. A função eclesiástica é fantástico. Isso é bom demais. Mas para o reino como um todo, Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Como Ele bem entender. Né? Entre eles lá, os discípulos discutiam: quem que é o maior? Quem que é o maior? Como eu disse, diante de Jesus, naquele grupo, naquele colégio apostólico, tinha gente
de todos os grupos religiosos da época, político-religiosos, né? Herodianos, essênios, tinha gente de zelotes, vários grupos, estava todo mundo ali. E eles achavam, quem que é o maior? Quem é o maior? Jesus falou, não tem nada disso, aqui todo mundo, ó. Quem quiser ser maior, quem quiser ter mais autoridade, quem quiser ter mais respeitabilidade, sirva mais. Mas a gente põe o tapete vermelho, né? Não, pastor, não faz isso não, eu tenho que fazer. O pastor na igreja batista, ele é o primeiro servo. Não é autoridade, não é celebridade, não. Entendeu? Estava escutando o Hernandes Dias Lopes falando sobre esse assunto, sobre essa questão. E ele estava falando sobre a questão das igrejas históricas, né? Uma vez que ele é presbiteriano, e a compreensão que ele tem é essa. Ele falou a distorção que se faz, às vezes, em que se colocar o pastor como uma celebridade. Você pode respeitar o pastor, claro, você deve respeitar o pastor. Você deve respeitar os diáconos, você deve respeitar o líder, como você tem que respeitar todo mundo mesmo. Mas ele não é uma celebridade. Hernandes Dias Lopes falou isso. Eu fico constrangido quando alguém me acha que eu sou uma celebridade. Não sou. Eu tenho mais responsabilidade. Mas celebridade, não. Aí você pensa bem, Hernandes Dias Lopes. Mais de 100 livros escritos, prega todo dia, em tudo que é lugar, viaja o Brasil e o mundo pregando. Mas ele entende a ideia de autoridade espiritual. Ele entende. Ele fala, não tem nada a ver comigo. Eu tenho que aproveitar o dom que Deus me deu para abençoar o máximo de pessoas possíveis. Mas não tem nada a ver comigo. Não é nada meu. O Hernandes Dias Lopes, inclusive, ele tinha um sonho de ser político, né? Depois você dá uma olhadinha no testemunho dele. Ele tinha vontade de ser político, ele participava de todos os comícios, ele se filiou a um partido, ele queria ser político. Aí, mais ou menos nas alturas dos 16, 17 anos de idade, ele teve um encontro com Jesus. E aí, o sonho de ser político deixou para lá, e ele foi se preparar para o ministério, que logo foi chamado ao ministério, inclusive. Ele fala, essa é a bênção, é a oportunidade que Deus me deu. E eu não quero perdê-la. Isso não faz de mim uma autoridade espiritual. Não faz de mim uma autoridade. Faz de mim alguém que está aproveitando a oportunidade que recebeu da parte de Deus para abençoar o maior número de pessoas possíveis. E a gente tem que ter essa visão, né? Você vai falar que o Hernandes não ora, não lê Bíblia, não jejua. Claro que ele faz isso tudo. Mas ele não vê nisso tudo, ele não vê isso tudo como sendo elementos que fazem dele uma autoridade espiritual. Pode ser algum. Eu acho legal assistir ele falando, que a humildade que ele passa mexe com a gente, né? Puxa vida. Por isso que ele está indo longe. Por isso que ele vai longe. Né? E a gente vai longe. Quando a gente pensa assim, né? Não tem nada a ver comigo. Eu sou... Paulo falou, o pior dos pecadores. Mas Paulo foi um grande homem de Deus porque ele entendia que não tinha nada a ver com ele. Ele tinha autoridade espiritual? Claro que tinha. Mas ele não trazia isso para si. Deus me usa porque eu leio mais a Bíblia. Deus me usa porque eu oro mais. Deus me usa porque eu jejuo mais que os outros. Deus me usa porque eu sou o melhor crente que todo mundo. Nada disso. Eu oro mais, eu leio mais, eu jejuo mais, eu busco mais, porque Deus está me usando. É o contrário. Não é para Deus me usar, é porque Deus está me usando. Eu quero aproveitar essa oportunidade. E isso vai me dando, enquanto eu for fazendo esse caminho inverso, eu vou ganhando autoridade espiritual. Entende? Então é isso. Que Deus conceda a cada um de nós essa visão, né? Essa percepção mesmo de que o reino de Deus não é manipulado por mim, pelo meu jejum, pela minha oração, pela minha... se o Cláudio sair da IBEMAV, Deus tem uma pessoa muito melhor para o Cláudio, já está no plano dele. Se amanhã ou depois o pastor Cláudio sair da IBEMAV, já está no plano dele, é uma pessoa que é muito melhor, que vai... O reino de Deus não está preso a pessoas. Não está preso a pessoas. Sabe? É privilégio nosso. Mas não é privilégio para Deus. Senhor, está vendo? Está vendo, Senhor, o que eu fiz? Jesus falou, alegrem-se, o seu nome está escrito lá. Isso que é o mais importante.
Aí você tem que alegrar o coração de você. É porque o diabo foi... Gente, não tem cabeça com isso não. O diabo fugindo de vocês, enfermo sendo curado. O mundo espiritual é assim mesmo. E usa pessoas. Vai veiculando-se através das pessoas. Mas não são pessoas. O reino espiritual não é pessoa. Isso é um privilégio nosso, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós autoridades espirituais, porque uma coisa que eu não falei, mas que me veio à mente agora, é o seguinte: o princípio do sacerdócio universal, de que Martinho Lutero e outros reformadores falaram a respeito dele, nos iguala. O princípio do sacerdócio universal nos iguala. O que é o sacerdócio universal? Hoje, no tempo da graça, no contexto da graça, nós não precisamos de um sacerdote para estar entre nós e Deus, para interceder por nós. Qualquer um de nós, porque o véu rasgou de cima a baixo, qualquer um de nós pode chegar diante de Deus como seu próprio sacerdote. Eu sou meu próprio sacerdote, você é seu próprio sacerdote. Você pode pedir alguém para orar? Claro. Claro. Alguém que você tem intimidade, alguém que você vê mais credibilidade. Claro, você tem que pedir para orar mesmo. Mas isso não significa que é maior ou menor. Não tem isso no reino. Sacerdócio universal. Entende? Todos nós podemos chegar lá. Está franqueado a cada um de nós a chegada lá. Só que uns têm mais sede e outros têm menos sede. Os que têm mais sede buscam mais, os que têm menos sede buscam menos. Deus vai usar muito mais os que buscam mais e Deus vai usar muito menos os que buscam menos. Mas não tem nada a ver com... né? Não tem nada a ver com a pessoa em si. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu e nos dá o privilégio de servir ao Senhor. Somos muito fracos, muito limitados, muito dependentes da Tua graça, e nós te agradecemos porque a Tua graça não falha. E o Senhor, Deus, na Tua infinita bondade e misericórdia, através do Teu Espírito Santo, sabe como conduzir a nossa vida na Tua presença. Te peço que seja sobre a vida de cada um de nós, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo, de tal maneira, Deus, que o Senhor possa santificar as nossas vidas na Tua presença, nos ajudar a buscar mais e mais, não para a nossa vaidade, mas para a gente ir se purificando, se limpando cada vez mais do homem velho, renovando cada dia mais o homem novo, porque essa é uma necessidade que nós temos para o dia a dia. Não é necessidade para termos autoridade sobre alguém, mas à medida em que nós buscamos, crescemos mais no Senhor, essa autoridade surge naturalmente. Não nos deixe buscar o poder do alto só pelo poder do alto, mas ajuda-nos, ó Deus, a buscar o Teu Espírito Santo, a enchimento do Espírito Santo, porque nós necessitamos disso, porque o nosso homem velho grita todo dia para tentar voltar à cena, para tentar voltar, ó Deus, a dominar nossas vidas. Nós precisamos ser dominados cada vez mais pelo Teu Espírito Santo. É por isso que nós buscamos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos firmes nesse propósito. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Leve-nos em paz para os nossos lados. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.